seja, desse quadro, como é que se articula com este contexto? Nos últimos 5 anos estão a surgir muitas adjetivações à economia. Economia verde, economia slow economy, e muitas diferentes formas de denominar as coisas. Então, claro que a economia solidária pode adotar duas posições. Uma é não ter conta destas novas formulações económicas e continuar a fazer o seu trabalho e estar ao margem destas novas formas. E outra é tentar compreender o que está a expressar estas novas denominações ou estes novos conceitos. Sabendo que nestes novos conceitos há um pouco de todo, que dentro destes conceitos se põe bom, malo, menos menos bom, de todo um bocadinho. E um exemplo claro é a economia colaborativa, onde na economia colaborativa podemos poner muitos fenómenos de plataformas cooperativas que são muito positivos. Por exemplo, nós temos uns sistemas de recolhida com um só carro. Se recolhe muita gente na mesma população e todos usam, a partir de uma plataforma informática, usam este carro e é partilhado por todo mundo. Isto é uma forma, se este carro, além disso, é elétrico, não colisiona, etc. Tem muitas vantagens. E forma parte de um sistema de democracia, porque é decidido por todos, planificado, partilhado e participado. Mas, ao mesmo tempo, temos a IRB, que é uma companhia de táxis privado, lucrativo, que dá malas condições de trabalho aos trabalhadores que estão a trabalhar em IRB, etc. Portanto, temos, na economia colaborativa, temos duas caras, uma que estaria mais próxima da economia solidária e outra cara que estaria mais longe. Só mais uma questão. Eu quero colocar uma questão. Tenho notado que nos últimos anos o debate da democracia na economia solidária ele parece ter desaparecido relativamente. Me recordo que ainda no início da década passada, o tema da autogestão era uma questão chave para discutir a economia solidária, e me parece que esse tema ele arrefeceu um pouco, ele tem desaparecido um pouco da literatura, nomeadamente se a gente considerar que o debate dos negócios sociais ou de negócios de impacto, ele passa a se fazer mais presente e prescinde da democracia para pensar processos de mudança social. É um slogan muito conhecido entre eles, entre o lucro e a mudança social, fique com os dois, né? Mas a democracia é algo que se pode prescindir na ação econômica dessas organizações.
o debate que se faz da democracia nos empreendimentos de economia solidária, ao meu ver, parece não precisar exatamente quais formas democráticas são essas. O senhor sabe, veio recentemente estudando o caso dos bancos éticos na Europa, das finanças solidárias, bancos comunitários no Brasil, e cada vez mais parecem aparecer experiências que a democracia ela não é um elemento tão forte na governança dessas instituições. Bom, e queria ouvir o senhor a respeito dessa questão. Obrigado pela pergunta, mas teria que ter pelo menos meia hora mais para poder contestar a sua pergunta, que em qualquer caso é muito interessante. Eu diria que na história nossa, os movimentos autogestionários têm momentos de surgimento e momentos álgidos, e depois momentos, poderíamos dizer, depressivos. E se vemos na história europeia, vemos que nos anos 20 houve um movimento em favor da autogestão, na Alemanha, na Itália, incluso em Inglaterra, e que nos anos 30 este movimento de autogestão, digamos, culminou na Guerra Civil Espanhola com as experiências de coletivização. Depois, este movimento do conselhismo operário, do autogestão, foi diminuindo e voltou a sair nos anos 80, sobretudo em Argentina, em Brasil, em alguns países da América Latina. Portanto, podemos deduzir disto que é muito difícil um sostenimento ativo dos processos autogestionários. Que a gente entra com entusiasmo, com ilusão nestes processos, mas que é fácil depois ser estar menos em favor da autogestão. Porque a autogestão é a fase culminante da democracia econômica. Pode haver democracia econômica sem que seja necessariamente a fórmula autogestionária a primeira. Outra coisa é a democracia econômica, que para mim é também uma autogestão, mas a democracia econômica é consubstantiva da economia solidária e não é consubstantiva da economia social. Isto, para mim, estabelece uma clara diferença. E, claro que neste momento estamos em um momento de fragilidade da democracia, que a democracia, incluso a democracia parlamentária representativa, se encontra atacada por movimentos populistas em Polónia, em Hungria, em França, em muitos países. E é por isso que eu penso que temos que aprofundir e alargar o conceito de democracia para que não seja só a democracia representativa, mas também a democracia participada. Meu nome é Anderson Silva, sou holandesa, trabalho já há muitos anos na área de desenvolvimento sustentável. Conheço muito bem estes debates também no seio de diversos movimentos económicos. E há um grande desafio. A linguagem é extremamente importante. Nós vivemos uma história onde é que conhecemos a parte social, humanitária e o ambiente. Mas uma economia de futuro tem que integrar os aspectos de desenvolvimento sustentável, quer dizer, lidar com os limites destes ecossistemas, deste planeta. Um comércio justo não quer dizer que é sustentável. Já há um grande problema com esta economia solidária, que é o consumidor do transporte. Eu trabalhei muito em acompanhamento de câmaras municipais para fazer
compras mais sustentáveis. Para ver como é que pode ser mais sustentável, é propriamente evitar comprar produtos do sul. O impacto ecológico é um desastre. Quer dizer, se nós vamos pensar numa nova economia, temos que pensar de uma maneira integral. E é verdade, o déficit democrático que está lá tem que ser, só para dizer, para simplificar um pouco, não é só, it's not just about human beings. E aqui falta um discurso muito importante, que é um discurso justo, solidário. Não é só o ser humano que interessa. Qual é a nossa relação com outros seres vivos neste planeta? Limites planetários. Quer dizer, se nós queremos pensar na economia do futuro, tem que ser integrado. Eu acho que é extremamente importante evitar esta separação entre aspectos solidários, justos, sociais, democráticos e o resto. Não, temos que reinventar uma nova linguagem para integrar estas coisas. Só para dar uma ideia, agora eu vi que está traduzido em português em Brainworth Donut Economics. É muito interessante. Ela integra os aspectos todos. E eu acho que é extremamente importante nós começarmos a pensar e utilizar uma outra linguagem. É isso que eu queria pôr agora no debate. Vamos responder a cada pergunta, assim, os presidentes. Sim. Bom dia, eu sou Risoneide, sou ativista do Movimento da Economia Solidária do Brasil. Bom dia, eu sou Risoneide, sou ativista do Movimento da Economia Solidária no Brasil. Estou aqui em Portugal pesquisando, fazendo doutorado em Sociologia, pesquisando a economia solidária brasileira. E a gente, nos últimos 15 anos no Brasil, estávamos na construção de um Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário. Para nós, o comércio justo no Brasil ele é solidário porque ele está atrelado e totalmente imbrincado com a discussão da economia solidária. E ao longo desses últimos 15 anos que a gente estava construindo, estamos ainda construindo o comércio justo e solidário no Brasil, a gente fez, no âmbito da economia solidária, mapeamentos, e identificamos que a comercialização no âmbito da economia solidária ela acontece praticamente 70% em âmbito local, municipal, territorial. E para nós isso foi muito importante quando a gente estava construindo os princípios e os critérios do comércio justo, levar em consideração que a gente queria fugir da lógica norte-sul, e que a nossa comercialização, na perspectiva do comércio justo, teria que ser local, comunitária, territorial. E aí, para isso, o que faz sentido para nós em termos de garantia de que o produto é do comércio justo, é o que a gente tem discutido em termos de certificação como Sistema Participativo de Garantia, os SPGs, em que a gente envolve produtores, consumidores e organizações, e que esses três atores principalmente dão acreditação de que aquele produto é de economia solidária, ele segue os princípios do comércio justo. E temos feito várias pesquisas, vários debates, vários avanços e também agora nesse momento retrocessos com relação a essa perspectiva do comércio justo e principalmente da garantia. E aí a minha pergunta é como vocês aqui na Europa veem a questão dos sistemas participativos de garantia, você chegou a citar, mas gostaria que explorasse um pouco como é que está acontecendo os sistemas participativos de garantia, que para nós são SPGs, e como é que isso, na prática, quais são os desafios e entraves, porque a gente também tem desafios com relação aos SPGs, principalmente quem paga a conta desse sistema, das visitas técnicas, de todo o sistema de acreditação. E a gente estava avançando de ter fomento do governo federal em especial para essa política, mas demos uma parada, mas a gente é semente e vamos resistir e voltar a florir. Obrigada. Mas aceitamos mais uma e depois devolvemos a palavra ao painel. Não?
é interessante fazer o paralelismo da tua reflexão sobre o comércio justo e da agricultura biológica, porque o percurso é um bocado idêntico. De início, a agricultura biológica era uma perspectiva holística, uma relação diferente entre homens e mulheres com a natureza, com o meio ambiente, e hoje em dia é uma certificação. A única coisa que garante é não ter produtos químicos de síntese, mas tudo o resto se perdeu. Portanto, e talvez é uma sugestão de acrescentares à tua reflexão também este movimento da agricultura biológica e a necessidade de criar um outro movimento, que chamemos de garantia, etc., mas que inclua, portanto, os produtos biológicos, mas sem ser estas certificações industriais. Obrigada. Sobre a questão da agricultura biológica, estabelecemos muito frequentemente, não é, este paralelismo e podemos estabelecer já agora este paralelismo, por exemplo, com as iniciativas ligadas aos circuitos curtos, à questão da proximidade e à defesa da agricultura camponesa, e vemos já muitos supermercados que se posicionam nesta retórica, mas mais uma vez esvaziando toda a dimensão que podia ser efetivamente transformadora. É verdade, a agricultura biológica certificada foi uma agricultura biológica que se diluiu e que foi cooptada cada vez mais pela economia de mercado. O que é um produto biológico que, não sei, soja, arroz importado da China com uma pegada ecológica terrível, o que é leite biológico importado do Reino Unido para a França ou para Portugal, quando os produtores leiteiros nacionalmente vivem tais dificuldades. E é verdade que a questão biológica se resume estritamente a um referencial por parte terceira e a um logotipo que as pessoas reconhecem muito rapidamente. Vemos os debates no final de 2017 também na redefinição do referencial da agricultura biológica por parte da Comissão Europeia, tentando cada vez mais diluir estes critérios. Hoje em dia, um produto pode ser certificado biológico, penso eu, tendo até 0,9% de OGM na sua composição, sem ter esta indicação. Então, efetivamente, estamos, de uma certa maneira, na construção de um simulacro e na lógica dos volumes e da rentabilidade. Não é? Isto é verdade, o vemos no comércio justo, na agricultura biológica e noutras realidades. Sobre a questão das dimensões ambientais, a sustentabilidade no seio do comércio justo, um elemento, a questão do ambiente constitutiva do comércio justo, né? São critérios sociais, económicos, são dimensões sociais, económicas, mas também ambientais. Esta dimensão é muito presente e nesta vertente deste comércio justo, chamamos, por paradoxal que isto possa parecer de comércio justo alternativo, está no centro das nossas intervenções o questionamento do modelo dominante, nomeadamente do modelo baseado no crescimento. Daí muitas proximidades também, mas também dos atores da economia solidária, com a questão do bem viver, com o questionamento sobre o decrescimento, não é? Sobre os limites do planeta em termos de recursos. São dimensões totalmente embutidas, digamos assim, na nossa reflexão. Quando eu evocava que se recolocou, por exemplo, a preocupação pela soberania alimentar na definição do comércio justo, não é? E não colocar o comércio internacional como motor do desenvolvimento, é com este tipo também de preocupações, isto é, de redinamizar, redar uma oportunidade à agricultura camponesa, à agricultura local, à defesa dos paladares locais também, contra um modelo baseado estritamente nas exportações. Então, faz parte, efetivamente, do que tentamos fazer. Tentamos ter uma visão mais complexa possível da economia. Sobre os sistemas participativos de garantia, conhecemos bem o que acontece no Brasil, são grandes modelos, muito inspiradores. É uma via que nos interessa muito, há algumas experimentações na Europa. Eu conheço particularmente o trabalho de uma importadora de comércio justo francesa que se chama Andine, que montou um sistema efetivamente participativo de garantia para produtos locais, cidra, compotas, alguns produtos transformados, em que efetivamente
toda a cadeia foi mapeada, associada ao desenho dos referenciais, onde o processo de acesso à informação foi muito trabalhado também. Então, há campos de experimentação neste domínio. Efetivamente, acho que colocou também a boa pergunta, é quem financia isso. Aqui podemos voltar a um dos fundamentos da economia solidária, não é? Que é a questão da hibridação dos recursos. Não é? A economia solidária assenta o seu modo, digamos assim, de geração de recursos, é híbrido entre a atividade ligada ao mercado, não é? Vende, produz, compra, tem a dimensão não monetária, não é? As trocas de informação, as trocas de produtos, de serviços, o envolvimento voluntário, por exemplo, e a dimensão não mercantil, baseadamente os apoios do Estado. E é nesta hibridação que se conseguem construir e viabilizar estas iniciativas. Acho que é neste quadro que devemos pensar como podermos, na nossa realidade, começar a trabalhar nesta perspectiva. Mas que seja a nossa linha de horizonte, digamos assim, se falamos de certificação, só podia ser por esta via. Por enquanto, pelo menos com produtores portugueses, e teremos a ocasião de falar depois da pausa com a gente que trabalha aqui também, trabalhamos muito na questão do interconhecimento, da construção de relações, na proximidade, no interconhecimento, e temos esta capacidade de transmissão desta informação, mas não um modelo estruturado e montado neste contexto. Obrigada. Professor Jorge Estivero, não sei se quer acrescentar. Não, só queria dizer que neste momento estou a ler o que está a ser debatido nos Estados Unidos e lá, no campo da economia solidária, e lá estão a discutir estes dois conceitos, resistir e construir. É curioso, estão a fazer um debate muito importante entre as formas de resistência e as formas de construção. Eu queria voltar um pouco para o título da vossa conferência cá. Como é que ser transformador? Porque é isso o assunto. E o Rogério Roque Amaro já diz uma coisa importante que eu abordei já antes da pausa, é propriamente não ser antropoceno, mas ecocêntrico. Temos que mudar isso. Uma coisa que é muito importante, a nossa colega espanhola, é a linguagem que nós utilizamos. Eu gostava que este comércio justo vai sair daquela linguagem produtor-consumidor, porque é um modelo antigo, linear. Eu trabalho muito as mudanças de comportamento, gosto que é psicóloga lá também, porque é extremamente importante. E a pesquisa mostrou, quando nós abordamos o consumidor como consumidor, está muito menos apto para mudar comportamentos do que quando vamos abordar esta pessoa como pessoa ou cidadão. É extremamente importante mudarmos a linguagem, primeira coisa. Segundo, também o modelo. Eu não sei se conhece, mas eu sei na Bélgica há modelos interessantes, que é a co-criação, já para sair daquele beco de produtor-consumidor, é implicar o consumidor também no pré-financiamento dos projetos. Quer dizer, temos que inventar outros conceitos e modelos para ser mais justo. E talvez temos que mudar a linguagem, sair daquele comércio, sempre aquela palavra comércio, porque a cocriação é outra coisa, é implicar cidadãos num projeto completamente diferente. E a linguagem é uma coisa fundamental para abrir o nosso espírito para ver outras oportunidades, outras maneiras para criar uma vida solidária, ecologicamente justa. Eu acho que isso também é importante e gostava, porque a palavra está certa, transformar. Nós temos que transformar as coisas. Obrigada. Aqui? Eu gostava de fazer uma pergunta que era focada um bocado naquilo que é a base do conhecimento que existe e na distância que há, às vezes, pelo menos em Portugal, entre aquilo que é o conhecimento académico e aquilo que é a aplicação desse conhecimento académico e
Não quero, obrigado. Não sei se você... E a própria existência de práticas já reconhecidas, como é o caso dos Açores. E a pergunta seria quais são as maiores dificuldades, e algumas já foram abordadas, entre haver uma articulação entre a academia, aquilo que é a prática local e o lobbying em termos políticos para fazer realmente que alguma coisa mude ou seja transformada nestes hábitos de consumo de uma forma mais generalizada. Era só uma pergunta que eu gostava de fazer. Rogério, não sei se... Ok, podemos já fazer uma ronda de resposta e ver se outras perguntas nascem entretanto. A ver, yo tengo el gran problema que no he entendido ninguna de las dos preguntas. Pero bueno, quería hablar ex profeso para decir eso, si hay alguna traducción me puede ayudar, porque a mí hay una reflexión que yo quería exponer, con independencia que ahora las compañeras que están aquí contesten con más detalle a las cuestiones que ha preguntado la compañera y el compañero, ¿no? Porque un tema que me preocupa y que me gustaría asentarlo hoy, que es el tema de la batalla entre el mercado capitalista y el mercado del comercio justo. Un mercado alternativo que no es el mercado, que no debe de aspirar a ser parte del mercado capitalista, sino que tiene que tener un espacio bien diferenciado entre el verdadero comercio justo, alternativo, solidario y el mercado capitalista. Debería de haber una barrera, pero lamentablemente eso no ha ocurrido, ha sido al revés. El mercado capitalista está absorbiendo al comercio justo, se lo está comiendo otra vez, lo está destruyendo y el comercio justo está retrocediendo. ¿Por qué? Porque el mercado capitalista, además de establecer diversas estrategias concretas, con rubros concretos como el café, con el tema de las monodosis, etc., al incorporar el comercio justo por la debilidad de algunas organizaciones que supuestamente están en nuestro lado, pero no lo están, no voy a decir nombres, se han aliado con el mercado capitalista para que el centro comercial en manos del capital vaya quitando terreno al comercio justo. Y eso ha ocurrido ya, lo decía Federica antes. En España, durante los últimos 6 años, 5 años, 6 años, la tendencia es bajar la venta de productos en las tiendas de comercio justo y subir la venta de productos de comercio justo en los centros comerciales. Luego el centro comercial, el capital, está recuperando a una parte de los consumidores y consumidoras del comercio justo. Eso es una realidad que está cayendo como una losa. Y yo quiero eso que quede reflejado y que seamos conscientes de eso, porque esa es una gran debilidad. Y de momento lo dejo aquí. Perdón por no contestaros directamente. Quem quer responder aqui sobre a questão da linguagem, sobre a questão de uma abordagem mais holística, integrada? Ok. Pronto, pegando nas palavras da pessoa que me falou sobre ultrapassarmos esta ideia de produtor-consumidor, pronto, o próprio Brasil e a experiência de economia solidária fala sobre consumidor. Nós constituímos território, nós vivemos no território, nós partilhamos as necessidades e os recursos e tentamos satisfazer as nossas necessidades individualmente ou coletivamente. E, portanto, o que me parece cada vez mais importante haver é realmente uma apropriação dos meios por parte das pessoas e uma real apropriação. Não é de uns para os outros, mas é dentro do território, pelo território, entre pessoas que se conhecem. E isso leva-nos ao segundo problema, que é a demografia, que não foi tocado aqui, que me parece essencial. A economia solidária não vai existir numa grande cidade. A evolução do capitalismo levou-nos a sistemas urbanos metropolitanos muito grandes. E da mesma forma que é mais fácil escrever um paper do que fazer práticas, é muito fácil falar no urbano sobre uma alteração
que tem uma consequência demográfica. E penso que devíamos pensar nisso, porque na redução da escala encontra-se realmente o desenvolvimento da proximidade e da confiança, ou não, depende dos contextos sociais, mas só aí é que vai emergir de forma espontânea o desenvolvimento de uma sociedade coesa e uma sociedade alternativa de facto, porque a gente pode pôr milhões de lojas de comércio justo em Lisboa e tanto são apropriadas pelo capitalismo como não são, mas também não vão ter realmente desenvolvimento de dinâmicas comunitárias com base territorial. E portanto temos que ultrapassar, penso eu, ou ter que enfrentar problemas mais sérios e de afirmação pessoal e perguntar o que é que eu estou a fazer numa grande cidade. Eu hoje vim a uma grande cidade e já vivi nesta cidade. E pronto, e essa questão vem, isto é impossível de alterar. O caminho disto é o capitalismo e a questão dos centros comerciais só é possível na grande escala. O centro comercial não vai existir no meio pequeno. E portanto, se queremos ser radicais no sentido de ir à raiz e transformar aquilo que são as nossas relações económicas e sociais, temos que trabalhar a demografia. E isso muita gente não está pronta a abdicar da grande cidade ou do luxo que pensa que tem na grande cidade, mas pronto, é um bocado mais radical. Relativamente à questão do desaparecimento do consumidor e do produtor, isso são coisas que já estão a acontecer, mas que são necessárias, digamos, uma educação da parte do consumidor, no sentido em que ele tem que se aperceber de que o risco, porque estamos a falar de comida, na maior parte das situações, eu acho que sim, existe sempre um risco aliado à produção. Até hoje, todo esse risco fica sempre na mão do agricultor, não só já é, desculpem lá a expressão, mas esfolado à força toda, como ainda tem que ficar com a dose de risco na mão. Existem já em Portugal uma série de iniciativas do CSA, que é o Community Supported Agriculture, nomeadamente uma delas é a Fresh to Make, que é também uma iniciativa agrícola já com bastante idade no nosso país e com bastante presença. Eu própria já tentei fazer na minha zona, porque nós na Quinta da Fornalha não são produtores de hortícolas e, portanto, das coisas mais normais das pessoas consumirem, nós não produzimos, porque não temos, digamos, os terrenos indicados para. Agora, tudo aquilo que nós reparamos é uma dificuldade enorme da parte do consumidor em tomar riscos, em aceitar riscos. Sim, em aceitar riscos, em aceitar comprometer-se. E, portanto, eu posso dizer, quando há bocado falava da Biocup, que foi uma das primeiras associações, digamos, cooperativas de consumidor-produtor, mas que, apesar de tudo, eu lembro-me no princípio, os produtores eram visitados pelos consumidores de carrinha, iam visitar as pessoas, que é coisa que já não acontece hoje em dia. Aliás, a Biocup já ficou para trás, digamos, neste meio. E, portanto, claro que é possível o desaparecimento dessa ideia. Nós fazemos turismo na nossa quinta exatamente porque queremos que as pessoas percebam de onde é que vêm as coisas. Acho que há uma grande falta de curiosidade e uma grande falta de interesse pelo mundo natural nas cidades. As pessoas vivem muito metidas na sua cena, a academia, a cultura, os urbanos, as tendências, as coisas todas, e as pessoas esquecem, vão ao supermercado comprar comida e tal. De vez em quando lembram-se, não é, de vou passar uns dias fora, tal. Vou de férias. Isto para dizer que se as pessoas não forem, não vão visitar, não vão viver com, é difícil que haja essa ligação emocional para haver uma partilha de risco. Ou pelo menos para compreenderem o que é que se trata. Porque não é só chegar lá, olha, apetece-me compro. E o produtor não é apetece-me produzo. Não é? Está um grande desafio, mesmo ao nível da educação. Muitas vezes está pensado de maneira tradicional, mas temos que religar. Aí está o grande desafio, este urbanismo total. Temos que religar o ser humano e sair daquela conversa do consumidor-produtor
religar as pessoas à própria terra. E é um grande trabalho para a educação, mas não é uma educação da sensibilização com campanhas. Aí está um grande problema. Quando queremos propriamente mudar comportamentos e mais ao nível mais profundo, temos que sair daquela linguagem de campanhas, etc. Aí está o grande desafio. E é possível. Há projetos, eu conheço muito bem na Bélgica, onde é que é repensar completamente o sistema de produção da alimentação e ligar as pessoas consumidoras que fazem parte mesmo do trabalho, fazem colheitas nas próprias quintas. Quer dizer, religar a terra é uma maneira também de repensar a nossa maneira